Obra divina, jovem curado de fibrilação atrial, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, onde a paz e a simplicidade marcavam o dia a dia das famílias. Na congregação cristã, os irmãos se preparavam para mais um culto de oração, enquanto as crianças brincavam no pátio, e os jovens se reuniam para conversar sobre as bênçãos do Senhor. Entre eles estava o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, cheio de vida, que sempre se destacava pelo seu sorriso fácil e disposição para servir. Mas por trás daquele semblante alegre, uma batalha silenciosa se iniciava, e nem ele mesmo sabia o que estava por vir. Lucas era um jovem saudável, trabalhador, que desde cedo aprenderá a confiar no Senhor. Criado em um lar cristão, ele cresceu ouvindo os hinos da harpa cristã e os ensinamentos da palavra de Deus. Sempre presente nas reuniões, ele amava participar dos cultos, especialmente das orações, onde sentia uma paz que o mundo não podia oferecer. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, e apesar da rotina cansativa, nunca deixava de lado suas responsabilidades com a obra do Senhor. Mas em um dia aparentemente comum, tudo começou a mudar. Foi numa quarta-feira, depois de um dia longo de trabalho, que Lucas sentiu algo estranho. Enquanto caminhava para casa, seu coração começou a bater de forma descompassada, como se estivesse correndo uma maratona, mesmo estando parado. A princípio, pensou que fosse apenas cansaço, mas a sensação não passava. Chegando em casa, sentou-se na cadeira da cozinha, tentando se acalmar, mas o coração parecia querer sair pelo peito. Sua mãe, irmã Maria, percebeu que algo não estava bem e se aproximou. Filho, o que foi? Você está pálido. Não sei, mãe. Meu coração está disparado, como se fosse explodir. A irmã Maria, uma mulher de fé e experiência, colocou a mão em sua testa, sentindo que estava suando frio. Sem perder tempo, chamou o irmão José, seu marido, e juntos decidiram levar Lucas ao pronto-socorro. O caminho até o hospital parecia interminável. A cada minuto, Lucas sentia o coração acelerar ainda mais, como se estivesse em uma montanha-russa sem fim. As mãos tremiam, e uma onda de medo começou a invadir seu coração. Ele nunca havia sentido algo tão assustador. No hospital, os médicos o atenderam rapidamente. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria, fibrilação atrial. O médico explicou que era uma arritmia cardíaca grave, onde o coração bate de forma irregular e acelerada, podendo levar a complicações sérias, como derrames ou insuficiência cardíaca. Lucas ouviu aquelas palavras como se estivesse em câmera lenta. Como um jovem saudável, sem histórico de problemas cardíacos, poderia estar passando por aquilo? Sua mãe, ao seu lado, segurou sua mão com força, enquanto as lágrimas começavam a escorrer. Filho, não se desespere. O Senhor é nosso médico. Ele vai te curar, disse a irmã Maria com voz firme, apesar do tremor nas mãos. Lucas tentou se apegou àquelas palavras, mas o medo era grande. Os médicos falavam em medicamentos, em acompanhamento constante, em possíveis internações. Ele foi medicado na hora e após algumas horas, o ritmo cardíaco voltou ao normal, mas a incerteza permaneceu. O médico foi claro: você vai precisar tomar remédios para o resto da vida. E mesmo assim pode ter recaídas. É uma condição crônica. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Como um jovem cheio de sonhos poderia viver assim? Ele amava trabalhar, ajudar os irmãos na obra, participar das reuniões. E agora? Seria capaz de continuar? Os dias seguintes foram de angústia. Lucas tentava seguir a rotina, mas o medo de uma nova crise era constante. A cada batida mais forte do coração, ele se assustava, pensando que a fibrilação voltaria. Os remédios tinham efeitos colaterais, tonturas, fraqueza, uma sensação de que não era mais dono do próprio corpo. Sua fé, que sempre fora tão forte, agora era posta à prova. Ele orava, mas as palavras pareciam se perder no ar. Onde estava Deus naquela hora? Uma noite, depois de mais um dia difícil, Lucas se ajoelhou ao lado da cama. As lágrimas caíam sem controle. Ele não aguentava mais. Não era justo. Por que aquilo estava acontecendo com ele? Senhor, onde estás? Por que me abandonaste? Suas palavras saíram entre soluços. Eu sempre te servi, sempre estive na tua obra. Por que agora? O silêncio da noite parecia responder com mais dúvidas. Mas então, como um sopro suave, uma lembrança veio à sua mente, as palavras do irmão mais velho na congregação, certo dia, falando sobre as provas da fé. Às vezes Deus permite que passemos pelo vale para que possamos conhecer melhor o seu poder, dissera o irmão. Lucas se lembrou de tantas histórias que ouvirá na congregação,
irmãos que foram curados de enfermidades, famílias que foram livradas de acidentes, vidas transformadas pela mão de Deus. Por que não poderia ser diferente com ele? Com um suspiro profundo, ele começou a orar de novo, mas desta vez com mais fé. Senhor, eu sei que tu és poderoso. Se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Não deixe que o medo vença a minha fé. Naquela mesma noite, enquanto dormia, Lucas sonhou. Sonhou que estava em um grande salão, cheio de luz, e no centro, uma mesa comprida como a da Santa Ceia. Ao redor da mesa, muitos irmãos, alguns que ele conhecia, outros não. E no meio deles, uma figura resplandecente cheia de amor. Não era um homem, não era um anjo, mas uma presença que ele sabia ser divina. A voz que ouviu não veio de lábios, mas do próprio coração. Não temas, filho. Eu estou contigo. Ele acordou com lágrimas nos olhos, mas desta vez, eram lágrimas de paz. Algo dentro dele havia mudado. Não sabia explicar, mas sentia que não estava sozinho. No domingo seguinte, na reunião de oração, Lucas se levantou. Com voz trêmula, mas firme, compartilhou com os irmãos o que estava passando. Não escondeu o medo nem as dúvidas, mas também não escondeu a esperança que agora sentia. Irmãos, peço que orem por mim. Eu creio que Deus pode me curar, mas se não for da sua vontade, que Ele me dê forças para glorificar o seu nome mesmo na enfermidade. A congregação inteira se ajoelhou. As vozes se elevaram em súplica pedindo misericórdia, pedindo cura, pedindo força. O irmão mais velho, com as mãos postas sobre a cabeça de Lucas, orou com lágrimas. Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, olha para este teu servo. Se é da tua vontade, restaura-lhe a saúde. Mas, acima de tudo, fortalece a sua fé para que, em tudo, o teu nome seja glorificado. As semanas passaram. Lucas continuou tomando os remédios, mas algo estava diferente. Ele não sentia mais aquele medo constante. As crises não voltaram. Os exames mostravam melhora. Os médicos, surpresos, reduziram a dose dos medicamentos. Até que, em uma consulta de rotina, depois de meses de acompanhamento, o cardiologista olhou para ele com um sorriso. Lucas, seus exames estão normais. Não há mais sinais de fibrilação atrial. Você pode parar de tomar os remédios. Lucas não conseguia acreditar. Sua mãe, ao seu lado, cobriu o rosto com as mãos, chorando de alegria. O médico, sem entender muito bem, apenas disse: às vezes, o corpo se recupera sozinho. Você teve sorte. Mas Lucas sabia que não era sorte. Era a mão de Deus. Naquela noite em casa, a família se reuniu para agradecer. O irmão José, com a Bíblia aberta, leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Lucas fechou os olhos, lembrando-se de cada momento daquela prova. Das noites de choro, das orações desesperadas, da paz que veio quando ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Agora, ele entendia. Deus não o havia abandonado. Estava com ele em cada segundo, mesmo quando ele não conseguia sentir. No culto seguinte, Lucas se levantou novamente. Desta vez, não para pedir, mas para testificar. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glórias a Deus. Ele me curou. Não foi médico, não foi remédio. Foi a mão poderosa do nosso Deus. Eu passei pelo vale, mas ele esteve comigo. E hoje, eu posso dizer, a minha fé é maior do que era antes. Porque eu vi com os meus próprios olhos que o Senhor é fiel. A congregação inteira se encheu de alegria. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em ação de graças. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, disse: isto é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Os dias se passaram, e Lucas voltou à sua rotina. Trabalhava com mais ânimo, participava das reuniões com mais fervor, e sempre que podia, compartilhava sua história com outros que passavam por provas. Ele aprenderá que a fé não é a ausência de medos ou dúvidas, mas a certeza de que mesmo no meio delas, Deus está no controle. Um ano depois do diagnóstico, Lucas foi convidado a dar seu testemunho em uma reunião de jovens. Ele olhou para aquelas faces cheias de esperança e disse: quando passei por essa prova, pensei que fosse o fim. Mas Deus me mostrou que era apenas o começo de algo maior. Ele não nos livra das provas para nos poupar do sofrimento, mas para nos aproximar dele. E hoje, eu posso dizer: vale a pena confiar no Senhor. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. E no tempo certo, veremos a sua obra. E assim, a história de Lucas se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na congregação cristã. Uma história de dor, de luta, de fé e, acima de tudo, de uma cura que não veio apenas para o corpo, mas para a alma. Porque no final,
O que ficou não foi apenas a memória de uma enfermidade vencida, mas a certeza de que em meio às tempestades, há um que nunca nos abandona. E isso, irmãos, é a maior de todas as curas. A vida de Lucas depois daquela cura não foi um caminho de rosas sem espinhos, mas sim uma jornada onde cada passo era regado pela confiança em Deus. Ele não esqueceu o dia em que, ao sair do médico com o laudo limpo, sentiu um peso sair de suas costas, como se o próprio Senhor tivesse estendido a mão e dito: "Filho, levanta-te e anda." Mas a prova não tinha acabado ali. O inimigo, que nunca dorme, tentou semear dúvidas em seu coração. Às vezes, em meio à noite, quando o silêncio era mais profundo, Lucas sentia o coração acelerar por um instante, e o medo voltava como uma sombra. E se não foi de fato uma cura? E se tudo isso voltar? Mas então, ele se lembrava das palavras do irmão mais velho na reunião, quando todos oravam por ele: "Irmãos, não é pela nossa força que seremos salvos, mas pelo poder do Senhor. Se ele disse que está consumado, então está." E Lucas respirava fundo, fechava os olhos e orava em voz baixa: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade." E a paz voltava como um rio manso enchendo seu coração. Porque a fé não é a ausência do medo, mas a vitória sobre ele. Na congregação muitos o observavam. Alguns com admiração, outros com curiosidade. Um irmão mais novo, chamado Mateus, que também lutava contra uma enfermidade crônica, aproximou-se dele certa tarde, depois de uma reunião. Seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas, e sua voz tremia um pouco quando falou: "Irmão Lucas, eu ouvi seu testemunho e eu também estou passando por uma prova. Os médicos dizem que não há cura para o que tenho. Eu oro, jejuo, mas às vezes sinto que minhas orações não passam do teto. Como o Senhor conseguiu ter tanta fé?" Lucas colocou a mão no ombro do jovem e o levou para um canto mais quieto do salão. Ali, onde só o murmúrio das orações distantes podia ser ouvido, ele respondeu: "Mateus, eu não tive fé porque era forte. Eu tive fé porque era fraco. Quando o médico me disse que meu coração estava falhando, eu caí de joelhos e chorei como uma criança. Não eram lágrimas de fé, eram lágrimas de desespero. Mas foi ali, no meu nada, que Deus me mostrou que Ele é tudo. Não foi a minha fé que me curou. Foi a misericórdia dele. Você não precisa ter uma fé gigante. Precisa ter um Deus gigante." E ele ouve até o suspiro mais fraco de um coração quebrantado. Mateus abaixou a cabeça, e as lágrimas que antes estavam contidas agora escorriam por seu rosto. Lucas continuou: "Você sabe o que eu fazia quando o medo apertava? Eu lia o Salmo 34, busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, e de todos os meus temores me livrou." Não era um verso bonito para decorar, era uma âncora para minha alma. E toda vez que eu o lia, sentia como se Deus estivesse ali segurando minha mão, dizendo: "Não temas, porque eu estou contigo." Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Mateus, enxugando o rosto, perguntou: "E se a cura não vier, irmão? E se Deus quiser que eu passe por esta prova até o fim?" Lucas sorriu, não com um sorriso de resposta fácil, mas com a serenidade de quem já havia feito essa mesma pergunta a Deus. "Então Ele nos dará força para suportar, porque a maior cura não é a do corpo, Mateus. É a da alma. É saber que estejamos doentes ou sadios, ricos ou pobres, com vida longa ou curta, nós pertencemos a Ele. E nada nos separará desse amor." Mateus saiu daquele diálogo diferente. Não porque suas dúvidas tinham desaparecido, mas porque agora ele sabia que não estava sozinho nelas. Os meses passaram, e a história de Lucas começou a circular não só entre os jovens, mas entre os irmãos mais idosos, que viam naquela cura um lembrete do poder de Deus nos dias de hoje. Uma irmã, chamada Clara, que há anos lutava contra uma dor constante nas costas, chegou até ele após um culto e disse: "Irmão Lucas, eu tenho vergonha de confessar, mas às vezes penso, por que Deus cura uns e outros não? Eu oro, os irmãos oram por mim, mas a dor não passa. Será que é porque minha fé é pequena?" Lucas sentiu o peso daquela pergunta, porque ele mesmo já a tinha feito. Mas agora, com a experiência da prova, podia responder com mais clareza: "Irmã Clara, a fé não é uma moeda que a gente troca por milagres. Deus não é um comerciante. Ele é pai. E um pai não dá tudo o que o filho pede, mas dá tudo o que o filho precisa. Talvez a sua dor ainda esteja aqui porque, através dela, Deus está moldando algo em você que só assim poderia ser moldado. Talvez seja para você aprender a depender dele de um jeito que nunca dependeu antes. Ou talvez seja para que um dia você possa estender a mão para outro irmão que passar pelo mesmo e dizer: eu sei como você se sente, mas Deus é fiel. Clara abaixou os olhos, pensativa. Então, com voz firme, disse: obrigada, irmão. Eu preciso aprender a ver minha dor com outros olhos.
E assim, a história de Lucas não era só sobre uma cura física, mas sobre corações sendo transformados ao redor dela. Certa noite, durante uma reunião de oração, um irmão chamado Daniel se levantou e pediu que orassem por sua filha, uma menina de apenas 8 anos que havia sido diagnosticada com uma doença rara. O desespero estava estampado em seu rosto, e suas palavras saíram entre soluços. Irmãos, eu não sei mais o que fazer. Os médicos dizem que não há esperança. Minha filha pergunta por que Deus não a cura, e eu não tenho resposta. O salão ficou em silêncio. Muitos choravam. Lucas, que estava sentado nos bancos da frente, sentiu o coração apertar. Ele se lembrou de quando era criança e via seu avô orar com tanta convicção que parecia que o céu se abria. Naquele momento, ele sentiu que precisava falar. Levantou-se, caminhou até o irmão e colocou a mão em seu ombro. Irmão Daniel, eu não tenho palavras para tirar sua dor, mas eu sei que Deus tem. Quando eu estava doente, um irmão me disse algo que nunca esqueci: Deus não está surdo às nossas orações. Às vezes, ele responde com um sim, outras vezes com um espera, e outras com um eu sei o que é melhor para você. Nós não entendemos os caminhos dele, mas podemos confiar neles. Então, Lucas se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão, e começou a orar. Não com palavras bonitas ou cheias de teologia, mas com o coração quebrado. Senhor, o Senhor vê a dor deste irmão. O Senhor conhece o choro desta criança. Não sabemos o que é melhor, mas o Senhor sabe. Se for da tua vontade, cura esta menina, para que o teu nome seja glorificado. Mas se não for, dá a este pai e a esta filha a certeza de que tu estás no barco com eles, mesmo quando a tempestade parece que vai afundá-lo, porque a tua presença é a nossa maior cura. O salão inteiro se ajoelhou. E naquela noite não houve uma resposta imediata, não houve um milagre visível, mas houve algo mais profundo, a certeza de que mesmo no silêncio Deus estava ouvindo. Dias depois, Lucas recebeu uma ligação. Era Daniel. Sua voz estava diferente, não mais carregada de desespero, mas de uma paz que só pode vir de Deus. Irmão Lucas, eu só queria agradecer. Minha filha ainda está doente, mas ontem, enquanto eu lia a Bíblia para ela, ela me olhou e disse: Pai, eu não tenho medo mais. Porque se Jesus está comigo, tudo vai ficar bem. Eu não sei se ela vai ser curada aqui nesta vida, mas sei que seja como for, Deus está no controle. Lucas sentiu os olhos arderem. Aquilo era prova de que o maior milagre não era a cura do corpo, mas a transformação do coração. Anos se passaram. Lucas, agora um homem mais maduro na fé, continuava a servir na congregação. Sua história era contada não como um troféu, mas como um lembrete de que Deus ainda opera nos dias de hoje. Ele nunca esqueceu a noite em que, de joelhos, sentiu o peso da mão de Deus sobre sua vida. E toda vez que via um irmão desanimado, uma irmã chorando por uma prova, ou um jovem cheio de dúvidas, ele se aproximava e dizia: Deus não mudou, Ele ainda cura. Às vezes, o corpo, sempre a alma. E assim a obra divina continuava. Não apenas na vida de Lucas, mas em cada coração que, ao ouvir seu testemunho, escolheu confiar um pouco mais. Porque no final, a maior prova de que Deus é real não são os milagres que Ele faz, mas a fé que Ele planta em nós, mesmo quando tudo parece perdido.